Gente, então vamos lá. Estou gravando, depois vou colocar no canal. Deixa eu arrumar os poucos cabelos, né? Oh. Então, uma boa tarde a todos que estão aqui presentes, todos que também estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Nós estamos então na fase final do curso intitulado Diálogo entre Ciência e Fé. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, porque eu vou mostrar uma maneira de ensinar a corrosão eletroquímica do aço usando fundamentos bíblicos. Então, normalmente, nós professores, da área experimental principalmente, a gente vai lá com os alunos, faz um determinado experimento e depois a gente ensina os fundamentos desse experimento no ensino tradicional, que a pedagogia classifica como tipo de depósito, como assim, o professor é aquele que orienta, que fornece as informações e o aluno só fica recebendo, né? Um ensino que vem sofrendo muitas críticas, ele está sendo remodelado para o aluno participar melhor do experimento, para ele construir o conhecimento e não ficar só recebendo a informação, porque quando a gente só recebe a informação, estudos dizem que a gente absorve 10% de uma aula. Agora, se você interagir, participar, esse número sobe para 30%. E se você, aquelas metodologias ativas, por exemplo, chega a ter 50% de aproveitamento. Mas no debate, você chega a ter 70% a 80% de aprendizado. Então, a Bíblia, por exemplo, eu estou em alguns grupos de debates de temas bíblicos e eu estudo a Bíblia há muitos anos e às vezes, quando eu tenho tempo, eu entro lá e faço debates, né, respeitando as posições diferentes, né, de cada participante e tudo, mas eu tenho aprendido coisas que provavelmente eu não aprenderia só lendo. Então é interessante a analogia, porque a analogia é uma das metodologias mais eficazes para você aprender algo novo. Então, o que é a analogia? A analogia é você partir de um conhecimento prévio que você já tem, que você está bem familiarizado, e depois você transportar isso para nova informação, fazendo paralelos, fazendo correlações. Então, você vai adquirir um novo conhecimento através de algo que você já tem. E existe metáfora e existe analogia. A metáfora, um domínio é verdadeiro e o outro é fictício. E a analogia, os dois domínios são verdadeiros. E Jesus ensinava muito por analogia. Se a gente for ler os evangelhos sinóticos, ele fazia muitas parábolas. E as pessoas compreendiam os ensinamentos de Jesus de uma maneira muito fácil. Então, não interessa se a pessoa tinha um QI alto, um QI baixo, se ela era um intelectual, um operário. Não interessa a cor da pele, nada disso, não interessa histórico, interessa que Jesus explicava de uma maneira simples, de maneira que qualquer pessoa entenderia, mas que também o intelectual entenderia. Porque a palavra de Deus ela precisa ser assim, todos precisam compreender. Semana eu estava ouvindo uma pregação do Billy Graham, o maior evangelista do mundo, né, da Igreja Batista Americana. Ele ministrou para 80 milhões de pessoas no mundo. Aonde ele passou, coisas aconteceram na história. O muro de Berlim caiu, a Rússia se abriu, porque ele tinha um poder de comunicação excelente. Então eu realmente olhei os sermões que ele ministrava e falava assim, eu preciso ainda melhorar muito, porque, nossa, é pedagógico demais. Os pontos que ele vai abordando, assim, é impossível a pessoa não entender o plano de salvação na voz de Billy Graham. Então é por isso que em estádios lá ele reunia 30 mil pessoas, 100 mil pessoas, e as pessoas entregavam o coração para Cristo porque elas entendiam o Evangelho. Então a didática realmente é algo muito imprescindível na hora de transferir uma informação. E aqui, dentro dessa temática de ciência e fé, nós vamos falar da corrosão eletroquímica do aço. E claro,
nós entendemos que existe distinção entre corpo, alma e espírito, certo? O nosso corpo, que deve ser cuidado, né? O senhor Ricardo, de vez em quando, ele nem sabe, mas eu vejo ele passando lá de volta da academia lá, tá malhando, tá treinando. Por quê? Porque isso vai dar uma longevidade, certo? Com saúde. A alma, cuidar das emoções. Até um tempo atrás eu achava que isso não é importante. Hoje eu vou em psicólogo, eu vou em psiquiatra, eu não tenho nenhuma barreira de falar sobre isso, nenhum tipo de preconceito, porque é importante cuidar da alma. E o psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta, eles atuam aqui nas emoções. Mas nós, baseados na palavra de Deus, entendemos que ainda existe o espírito. Então Deus, ele comunica com o espírito. O espírito comunica com a alma e as emoções são passadas para o corpo. Então, um espírito que nasceu de novo, porque o espírito pode estar morto. Foi Jesus que falou para Nicodemos que ele era muito intelectual, mas não tinha entendido que o espírito dele estava morto, que era preciso nascer de novo, e que não era da carne e do sangue, ou seja, ele não precisava entrar de novo na barriga da mãe dele, mas ele tinha que nascer da água e do espírito, ou seja, ele precisa ter um nascimento espiritual. E aí você então tem que o Espírito Santo comunica com o seu espírito, que comunica com a sua alma, para passar estímulos positivos para o corpo ficar saudável. O que aconteceu? Nessa época aí, eu estava fazendo na transição do meu mestrado para o meu doutorado. E a gente estava passando por um momento financeiro muito difícil, eu e minha esposa, a gente tinha 2 filhos. E a gente estava na igreja, assim, por volta de 8 horas, né? Mais ou menos assim, 9 horas, fechando o culto. Talvez já era quase 10 horas mesmo da noite. E aí eu e minha esposa fizemos orações simultâneas, mas eu não sabia que ela estava orando e ela também não sabia que eu estava orando. De fato, o pastor falou assim: coloque as suas necessidades diante de Deus, porque Deus está aqui, Ele está ouvindo as orações. E eu precisava aumentar minha renda e eu precisava ministrar aulas. Só que na faculdade era o seguinte: como eu recebia bolsa de dedicação exclusiva, eu não podia dar aulas e receber por isso. E uma vez eu fui, até sem saber, numa universidade particular, era bom, eu ganhei R$150 num dia. Falei, não, que bom, eu vou mexer com esse negócio aqui, que isso aqui vai dar dinheiro. Aí o meu orientador chegou e falou, Luciano, me falaram que você foi lá e tal, mas não pode, porque você assinou um contrato com a CAPES que você é dedicação exclusiva. Eu falei, João Marcos, desculpa aí, não vou fazer mais isso. Mas eu podia muito bem falar para ele que não ia fazer e fazer escondido, como muitos meus amigos faziam, mas eu sempre procurei tentar fazer as coisas certas. Eu não sou um homem perfeito, mas eu estou buscando a perfeição. Então eu não fui mais. E comecei a ministrar aulas particulares. E Deus levava muitos alunos no laboratório que eu pesquisava, e eu dava aula particular para alunos de ensino médio, ensino técnico, faculdade e tal. Eu ficava ali sustentando a minha família desse jeito. E a minha esposa também orava, porque ela também queria um emprego. E quando nós terminamos de orar, antes de encerrar o culto, o pastor disse assim, olha, o Espírito Santo está me falando aqui que Deus acabou de mudar 2 leis. Uma na esfera federal, e vai abrir uma porta para uma pessoa que está orando aqui agora, e outra na esfera estadual. Também vai abrir uma porta de emprego para ela. Deu 15 dias, o Anastasia, que era o governador de Minas, decretou que toda escola estadual tinha que ter agora uma contadora, e minha esposa é contadora, então ela foi e começou a trabalhar como contadora de uma escola lá em Uberlândia, e até hoje ela tem esse cargo na esfera estadual. E a CAPES, depois de 30 dias, mudou a lei, que estava engessada há 15 anos, essa lei do DE caiu, e ela caiu da seguinte forma, agora alunos de mestrado e doutorado poderão trabalhar desde que seja na área, ou seja, com aulas, por exemplo, que está associada à pesquisa, e podem receber se o orientador concordar e o programa de pós-graduação concordar. Então, a lei mudou por causa desse momento de oração. Eu não sei se vocês compreendem, eu não sou exibido, eu não sou, mas eu fico assim, chocado,
com o fato de uma pessoa como eu clamar a Deus e Deus mudar a situação desse jeito, porque não foi só eu que fui beneficiado. Até hoje, quem faz mestrado e doutorado pode trabalhar, mas ninguém sabe a origem disso, e a origem foi oração e oração com fé. Se você tiver fé, Deus ouve a sua oração e responde. Respondeu para mim e para minha esposa e nós começamos a trabalhar. E foi bem nesse momento que eu estava dando aula nessa universidade, porque aí eu fui trabalhar. Eu trabalhei 1 ano na Unipac, recebendo, e trabalhei 4 anos na Uniub. E na Uniub eu estava ministrando aula para alunos de engenharia aqui, ó. E aí eu fui ensinar sobre a corrosão eletroquímica do aço, fiz um experimento e eu estava olhando para a turma, igual eu estou olhando para vocês, assim, eu recebi uma revelação de Deus e comecei a falar para os meninos, olha só, preste atenção nisso, nisso e nisso. E comecei a misturar a Bíblia com ciência, e depois eu repeti isso em outras turmas, lá tinha as engenharias tradicionais, e o pessoal falou, não, que legal e tal. Aí eu procurei um pessoal que era da área de ensino, a professora Kátia, do IF de Tumbiara na época, hoje ela está em Brasília, um professor que fez teologia na Califórnia, nos Estados Unidos, um amigo que era da área ambiental, lá da UFTM, todos cristãos, a técnica de laboratório, que é minha filha na fé, ela tem uma história linda de conversão, hoje ela faz mestrado lá na UFO, e eu mandamos num evento numa cidade do interior de Goiás. Ela foi lá, apresentou um painel, aí chegou uma pessoa perto e falou assim, nossa, que interessante esse trabalho, vocês estão misturando Bíblia com Química, eu nunca vi isso. Se vocês publicarem um livro didático ensinando Química por Bíblia, eu adoto nessa escola. Falei, uai, interessante. Mandamos em um outro evento e foi de novo, o trabalho foi elogiado. Aí eu falei assim, não, então vamos criar uma coragem aqui e mandar isso para o maior evento de ensino em Química do Brasil. Aí eu entrei lá na página da UFOP, a Federal de Ouro Preto, e a vice-reitora, que é a doutora Célia Maria, eu tive a oportunidade de jantar com ela, ela escreveu lá no site, lá assim, foi o momento marcante da palestra em que se discutiu o alcance e a responsabilidade que nós, professores, temos na vida dos nossos alunos. Aí eu já estava querendo mandar o trabalho. A hora que eu vi, falei assim, eu sou um professor, eu preciso ser responsável com os meus alunos, então eu vou ensinar de uma maneira diferente. Escrevemos um artigo completo e mandamos. Ele foi com esse título aí, Avaliação do Ensino e Aprendizagem da Corrosão Eletroquímica do Aço, usando estratégias analógicas. Eu falei assim, bom, pela polêmica que isso vai causar, eu acredito que não vai nem passar no crivo dos revisores. E nem acreditei mesmo que isso aí podia passar. E de fato, não só passou, como eles não colocaram para pôster, me chamaram para fazer uma apresentação oral em Ouro Preto. Então eu comprei umas passagens correndo, entrei no avião, fui embora, esqueci de levar blusa, passei uma semana de frio terrível lá em Ouro Preto, mas foi bacana. Por quê? Porque eu pude apresentar isso de maneira oral. Então, para quem vai ensinar, não adianta você falar de ciência isolada, tem que falar de tecnologia, sociedade e ambiente. Então, o professor Ricardo já trabalhou aí em extração de minério, né? É uma reserva esgotável, não é? Não é renovável, então você tem uma vertente ambiental. Tecnologia para proteger o aço é importante, porque gasta uma fortuna por ano, são mais ou menos 30 bilhões de dólares, só com que corrói e você tem que substituir o material. Então isso impacta direto a sociedade, porque você tem que mandar dinheiro para cá, não devolve para cá, é um fato, certo? Então, como é que está a nossa educação? A do Brasil, uma das piores do mundo. O QI da população brasileira está em 83. Eu preciso explicar para vocês que um QI abaixo de 90 é um QI que está na faixa de pessoas retardadas. A média da população, quando se mede isso, é de 90 a 110. A média de todo mundo é 100. Acima de 110 você já tem um QI acima da média, mas abaixo de 90 você tem um QI de retardado.
Por que é isso? Por causa de políticas públicas ineficientes, certo? Isso é um fato. Aprender é fácil? Não é, mas nós caímos no nível. Nós estamos ensinando, naquele ensino fundamental, coisas do básico. No médio, coisas do fundamental. Muitas vezes na universidade eu dou aula de ensino médio. Quando eu vou dar aula de mestrado, eu estou dando aula de graduação. E às vezes, quando eu tenho disciplina do doutorado, eu estou ensinando coisas do mestrado. Então nós caímos o nível em tudo. Agora, então eu preciso pensar em estratégias para facilitar isso. Porque também, não pode culpar só o aluno. Se eu tenho uma disciplina, reprova 99%, tem um problema com a minha didática, certo? Agora, o problema, então, maior é a linguagem. Como eu estava falando, a didática da linguagem é que vai falar se vai ser compreendido ou não. Então, a aprendizagem, ela apresenta dificuldades, obstáculos psicológicos, psicopedagógicos, didáticos e epistemológicos. O mais importante é avaliar se a informação foi corretamente transmitida e adquirida pelo aluno, porque isso aqui pode não estar acontecendo. Não sei se vocês estão acompanhando aí no Instagram, o repórter vai e começa a conversar com um aluno de medicina que está lá no 10º período e começa a fazer pergunta básica, que ele tinha que saber no ensino médio, coisa básica de anatomia. E ele não consegue responder. Então isso é chocante, porque nós vamos procurar que tipo de profissional quando nós tivermos problema de saúde? Esse tipo de profissional. Então, talvez o professor está falando uma coisa, mas ele está entendendo outra. E não ele só não entende errado, como ele replica errado. Então aí você vai tendo problemas. Então, a metáfora, você transfere conhecimento do conceito, do domínio conceitual para outro, mas um domínio é fictício e o outro é verdadeiro. A analogia não, os dois são verdadeiros, mas você faz paralelos e correlações. Aqui, ó, o que tem de paralelo aqui? Vamos lá, Amanda. Eu só falei para você acordar, eu sei que é a Ananda. Diga lá, Ananda, o que tem de semelhança aqui? Os sanfofinhos, as dobrinhas, o excesso de tecido adiposo, né? Tecnicamente falando. Mais alguma semelhança? Ó, bebezinho, filhotinho, também é uma semelhança, muito bem. Fala, Liel. São seres vivos, não são? Mas só o homem consegue fazer analogia. E aqui eu quero aproveitar para falar algo interessante. Os animais têm emoções? Tem. Carisma, empatia, amizade, reciprocidade, confiança. Acostuma com um dono que é gentil. Mas ele tem alma. Ele tem corpo e ele tem alma. Mas ele não tem espírito. O que difere o ser humano do animal é porque o ser humano tem corpo, alma e espírito. E só o ser humano consegue fazer analogia, só o ser humano tem criatividade. Se você colocar, né, eles falam muito do macaco, do chimpanzé e tal. Se você pegar um chimpanzé e colocar ele de frente a uma máquina, um teclado de um computador, para ele digitar uma frase simples, pega lá eles fazem muito teste com Shakespeare. Eles colocam uma frase com alguns caracteres de uma frase, de uma poesia de Shakespeare. Vai passar bilhões e trilhões e quatrilhões de anos e ele não vai conseguir digitar a frase, porque ele não tem inteligência, ele não tem espírito, ele não tem criatividade. Por mais que ele faça coisas que aparentam ser, não tem, tá? Então, isso difere o ser humano do animal. Mas ser humano com espírito morto, presta atenção nisso, que não nasceu de novo, alguns deles ficam piores do que animais. São menos confiantes do que animais, fazem mais atrocidades do que animais, porque animais são instintivos, a alma é instintiva, não é? A nossa luta é da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo falou, por que a nossa carne luta contra isso? Porque a nossa carne é instintiva.
Estava lá no futebol, recebi lá um chute agora no campeonato. Falei pro juiz, ó, se você não der o cartão amarelo para ele, eu sou capaz de fazer a mesma coisa com ele, porque ele está me machucando e você não está fazendo nada. Isso é o quê? Espírito? Não, isso é um instinto carnal do professor Luciano. Misericórdia. Mas vamos lá então. Eu queria classificar o nosso trabalho como sendo analogia ou metáfora. Para isso, eu tinha que provar que a ciência é uma verdade e que a religião e que a Bíblia também é uma verdade. Isso é fácil? Não é. Aí eu não usei a química, eu usei a física. E eu peguei físicos, né? Separados por séculos, mas são nomes importantíssimos. Do século XVII eu peguei lá Isaac Newton. Isaac Newton foi um camponês, uma pessoa humilde, uma pessoa resignada, filósofo, além de físico, matemático. Ele era, naquela época, essas personalidades da área da ciência era de tudo um pouco, né? Aí ele foi, nesse livro aqui, ó, ele tem um livro muito famoso, ele escreveu vários, mas nesse livro de filosofia natural, matemática e seus princípios, ele tem uma frase dele lá que é interessante. Ele escreveu assim, ó, a maravilhosa disposição e harmonia do universo. Lembre que Newton descobriu a gravitação universal. Lembra-se que Newton postulou as 3 leis. A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. A inércia, ação e reação, aquelas coisas todas lá. Então ele estudou a mecânica clássica. Então ele era uma pessoa que conversava com o universo nessa época aí na frente de todo mundo. E depois que ele investigou muito, ele escreveu isso. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e que tudo pode. Aí ele pegou e falou assim, isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Ou seja, depois que eu conheci tudo, um gênio, que é altíssimo, assim, ó, o universo tem uma harmonia, uma disposição que só pode ter sido criada. Ele não usou evoluída, ele usou criada. Por um ser que tudo sabe. Quem é esse ser que tudo sabe? É um ser que é onisciente. Quem é o ser que tudo pode? É um ser onipotente. Então, Newton atribui a Deus a criação do universo, o Deus da Bíblia. Depois de Newton, famoso Einstein, judeu, foi para a Alemanha, outro gênio, estudou efeito fotoelétrico, tem uma equação famosíssima dele, né? Aqui tem a lei da gravitação universal, a equação que dá a equivalência de energia, massa-energia, né? A equivalência massa-energia, acho que é a equação mais famosa que tem, ele é o pai dela. Você vai olhar a biografia dele e fala assim, nossa, será que esse homem era crente ou ele não era crente? E aí o que sucedeu? Eu fui olhar em 2013, nos Estados Unidos, foi leiloada uma Bíblia por quase 90 milhões de dólares. 90 milhões não, 90 mil dólares. Que daria hoje... Aqui o dólar estava bom, né? Hoje daria quase uns 500 mil reais, uma única Bíblia. E aí a Bíblia estava escrito com a letra dele e com a esposa dele. Eles deram de presente para um casal. E aí acharam essa Bíblia e leiloaram ela. E ele falou assim, ó, a Bíblia é um livro de consolo. Leia diariamente. Einstein orientando a pessoa a ler a Bíblia. Agora, parece que ele perdeu a fé dele nos últimos dias. Não sei muito bem. Mas esse aqui era ateu declarado. Apesar que também ele tem livros anteriores que disseram assim que ele daria tudo para ficar um minuto na mente de Deus. Então, parece que ele acreditava. E depois ele acabou saindo fora, desconectando, como é o que nós temos hoje, a religião desconectada da ciência. Só que esses aqui postularam leis científicas, tanto Einstein quanto Newton,
E leis você replica ela em qualquer lugar do mundo e o resultado reproduz. E o Hawking só teve muitas teorias. Então, ele chegou a ir para a filosofia também, aí ele escreveu uns livros lá que o pessoal não concordou muito, as teorias da ciência dele, ora existiam, ora não existiam mais, aí, tá? Mas eu acho que ciência tem que ser coisa prática para a sociedade, aplicável. Eu acho que todo cientista deve pensar nisso, porque a sociedade tem muitas demandas. Nós estávamos numa palestra agora de recursos hídricos aí da região, a pessoa da Codevasf colocou várias coisas que a engenharia poderia ajudar lá, e ele sente que a gente está muito longe das necessidades, materiais para, viu, Anando, materiais para impermeabilizar. 50% da água perde em vazamento, em evaporação, tem problemas de água grave aqui na região. Então esse aqui, ó, o Daniel Alfa, depois você digita lá, dá um Google lá, Daniel Alfa, e assiste uma palestra dele, que ele teve com 380 pesquisadores dentro da NASA, porque a empresa que ele trabalhava em São Paulo forneceu um trem de pouso para aquela nave espacial que explodiu na entrada da atmosfera. Matou 6 astronautas, inclusive tinha uma mulher. E quando você leva para lá, você não está levando só material humano. Muitas coisas que a gente faz na ciência precisa crescer na ausência da gravidade. Então vai crescer no espaço. E ele conseguiu um lubrificante não newtoniano que fazia com que os trens de pouso funcionassem perfeitamente. Inclusive no Brasil, até aviões, eu não sei se vocês não vão lembrar, mas 85, 90, 95, o avião descia, o trem de pouso não abaixava. Aí tinha um avião que tinha que descer de barriga, no assoalho, e frenar desse jeito. Eu casei em 98. Na volta da minha lua de mel, eu peguei um voo naquele aeroporto Santos Dumont, que ele tem uma pista estreita, você desce na Rio-Niterói, tem aquela ponte. Quando eu cheguei em casa, que você fica olhando assim, né? Quando eu cheguei em casa, uma semana depois, um avião desceu lá, o trem de pouso dele não desceu. E lá tem um oceano depois, né? Então ele foi assim, ó, depois ele virou assim, foi aumentando o atrito e conseguiu parar antes de cair no oceano, poucos metros. E ele inventou um lubrificante baseado em uma revelação. Ele é físico, engenheiro de materiais, ele tem um QI altíssimo, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo dentro da NASA, chegou para o chefe da NASA, que era ateu, e falou assim, ó, faça isso, 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 isso. Buscou os ingredientes de caça no Oriente Médio, fez a mistura, e o cara tinha desafiado ele, falado assim com ele assim, ó, se você inventar esse lubrificante, se você criar isso aí, porque eles já estavam há 40 dias fechados lá dentro para resolver o problema e ninguém sabia, todo mundo que tinha fornecido peça para essa nave espacial, esse ônibus espacial que explodiu, estava lá tentando resolver o problema e ninguém tinha resolvido. E aí ele falou assim, olha, eu vou resolver e você vai gritar aí na frente de todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Porque quem descobre alguma coisa dentro da NASA tem um grito de guerra. Vocês veem com detalhes depois no depoimento dele, tem provas de tudo, tá? Ele fala nomes, inclusive. Mas testou o osciloscópio, quanto mais aumentava as rotações, mais o grão ficava estável. Chegou a 150 mil rotações por segundo. Quanto mais aumentava, mais estável ficava. As paredes já estavam vibrando. E de repente esse ateu físico entrou, olhou e não resistiu. Ele chamou todo mundo e falou assim, ó, tá aqui, ó. Ele falou que ia criar e criou. Todos gritem, Jesus Cristo é Senhor. Isso aconteceu dentro da NASA. Tipo, é brasileiro, tá? Mora no interior de São Paulo. Agora, beleza, a ciência é verdade. Pelo método científico, pela experimentação, as leis que são fundamentadas. Mas e a Bíblia? A religião, ela é verdade ou ela é um mito? Aí, eu fui achar um mestre em estatística e um doutor em matemática americanos
que pegaram e fizeram uma investigação e publicaram um livro. Eles publicaram um livro para calcular a probabilidade estatística e argumentar sobre a precisão das profecias e a congruência entre a ciência e a religião. E eles acabaram calculando a chance dessas profecias acontecerem acidentalmente. Eles pegaram 8 delas, do profeta Isaías, que cumpriram numa só pessoa, Jesus, e viu que era 1 em 10 elevado a 17. Só que na Bíblia tem 108 profecias falando que Jesus viria e que ele era o Messias. E aí eles estimaram que a chance da Bíblia estar errada é 1 vezes 10 a menos 157. Na aula passada eu falei aqui das profecias de Daniel. Daniel estava escravo na Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho. O Espírito Santo foi e revelou o sonho para Daniel. Aquela cabeça que ia destruindo, os ombros de cobre, né? O ventre de ouro, prata, os pés de ferro e cimento. Daniel falou, vai acontecer isso. Ó. A Babilônia vai ser atingida, Império Medo-Persa, depois Império Greco-Romano, e depois vai vir um rei que destrói toda a sua estátua, e esse reino dele não terá fim. E ele estava falando de Jesus. Quando Daniel falou isso, não tinha acontecido nada. Depois você vai olhar a história, não precisa ler a história na Bíblia, não. Pode pegar qualquer livro de história secular, você vai ver que aconteceu exatamente isso com a Babilônia. Então, quer dizer, qual que é a chance dessas profecias se cumprirem aleatoriamente? Porque tem muito vidente que fica falando futuro aí, tem cartomante, gente lendo mão. A chance da Bíblia estar errada é 10 elevado a menos 157. Sabe o que significa isso? É zero mesmo. Então, a precisão profética ela não pode ser atribuída ao acaso. Tem uma harmonia plausível entre as narrativas bíblicas, inclusive ele fez um estudo do Gênesis e os entendimentos científicos modernos. A abordagem matemática fornece a apologética cristã. Então, é isso. Bom, então se a ciência é verdadeira e se a Bíblia é verdadeira, o meu trabalho não é metáfora, ele é analogia. E aí, ó, o que o educador faz? Ele pega um domínio de um conhecimento mais familiar e organizado, ele compara isso com o referencial e insere uma nova informação. E a nova informação que eu queria ensinar aqui era a corrosão eletroquímica do aço. Mas eu queria ensinar isso com um domínio que as pessoas tivessem familiaridade. E o Brasil é um país majoritariamente cristão. Não estamos falando de religião nesse curso aqui, certo? De nenhuma religião. Mas nós estamos falando da Bíblia e de ciência. A Getúlio Vargas publicou, né, tem um estudo de 2009, que era 92% cristão. Atualmente, o Brasil é 88% cristão, que acredita na Bíblia como livro de fé. Tem ciência na Bíblia? Tem também, mas é um livro majoritariamente de fé. Então, o que a gente quis? Ensinar corrosão eletroquímica do aço usando a Bíblia para que esse referencial seja melhor construído, esse ensinamento seja melhor construído, e a hora que o aluno pegar a nota, né, Ananda, não fique triste, mas fique alegre, porque o que mais acontece com o aluno de exatas é pegar a nota e ficar triste, só não acontece com ele, né? Ele tem cara de nerd, eu acho que ele é muito inteligente. Beleza, todo educador tem um best-seller, um livro, né, que ele fala assim, esse é o meu livro referência. Pode pegar os educadores aí. Se Jesus é o maior educador de todos os tempos, porque ele ensinava por parábola, e independente da capacidade cognitiva da pessoa, regional, a pessoa aprendia, então o livro de Jesus é a Bíblia. A Bíblia já foi vendida para mais de 6 bilhões de pessoas. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Sabe os livros de ciência mais vendidos? Quantas cópias eles têm? 30 mil, 20 mil. O segundo livro mais vendido, O Peregrino, para 900 milhões de pessoas, é um filme ou um livro que você tem que ler. Eu já vi o filme em versão infantil, em versão adulta, e o livro eu li. É um livro de John Byer. É interessantíssimo, é uma viagem que a sua alma faz desde o seu nascimento até o destino final.
por muitas metáforas. Aí lá ele não usa analogia, ele usa muitas metáforas, diferente do meu ensino aqui, que é analogia, tá? Bíblia é verdade, ciência é verdade. Então, analogia. Beleza. Peguei um experimento para a turma de engenharia, isso foi mais ou menos em 2012, e expliquei, não usando mais ensino tipo depósito, mas fazendo um paralelo com a Bíblia. Aí, então surgiu, está até no capítulo 15 desse livro, esse texto, que a relação do processo de corrosão existe com o pecado do homem. A relação do ânodo de sacrifício com a morte de Jesus. A relação do maior potencial de oxidação com o Filho de Deus. Então, o que é o experimento? Vocês estão curiosos, né? O experimento é esse, ó. Para simular o oceano, que é o lugar mais corrosivo na Terra, eu fiz um gel com uma solução de 5% de NaCl. Para simular o aço, que é uma liga de ferro e carbono, em algumas proporções, eu usei o prego. E aí nós colocamos aqui, por exemplo, ó, indicadores, fenolftaleína e um indicador chamado azul de Turnbaum. Ó, aonde teve oxidação, ferro 0 passou para ferro 2, ou seja, perdeu elétrons, tem uma reação desse ferro 2 com esse azul de Turnbaum, que é o ferricianeto de potássio, e da mancha azul. Então, se isso aqui é igual a pilha, onde tem mancha azul é porque teve oxidação. Mas a reação de perda de elétrons, ela vem acompanhada de uma reação de ganho de elétrons, que é chamada de redução. E o oxigênio, na presença de água, recebe esses 2 mols de elétrons e libera hidroxila. Hidroxila aumenta o pH. pH alcalino na presença de fenolftaleína fica rosa. Então, aonde tem rosa, tem sítio catódico. Aonde tem azul, tem sítio anódico. Ânodo, oxidação. Cátodo, redução. Então, beleza. Isso aqui é um prego como a gente pega lá no saquinho e coloca. Ó. Tá vendo até a ferrugem aqui? F é 2 ou 3. Esse aqui a gente fez um aquecimento nessa parte inferior. Esse aqui a gente entortou, o prego 3. Agora o prego 4, 5 e 6, nós pegamos o prego e enrolamos o metal nele. Aí nós enrolamos cobre, estanho no 4, no 5, cobre no 4, estanho no 5 e zinco no 6. E quando você olha essa imagem aqui, você é capaz de dizer para mim qual ou quais pregos foram resistentes à corrosão? Qual, professor Ricardo? Não teve corrosão. Como é que você chama? Daniel. Fala, Daniel. Tem prego 6? Concorda, Daniel? O 3 tem uma manchinha azul aqui, ó. Ela não está muito clara, mas ele deu uma manchinha azul e 2 rosas. Por quê? A hora que você entorta ele, abre microfissuras na camada de zinco que ele tem. E aí esse ferro entra em contato com o gel. Aqui todos tiveram, aqui não teve nenhuma mancha, tá vendo? Azul. Não teve oxidação do ferro, então não teve corrosão. Agora, vamos entender isso. Sabe o que é esse prego? A nossa vida. Não é que nós somos assim, mas você é um prego, você é um chato, não é isso. Mas é muito parecido. Ednalice, olha aí. A evolução diz que nós viemos do macaco. Depois de mutação, seleção natural, aquela coiseira toda. A Bíblia diz que nós viemos de Adão e Eva. Que nós temos um único ancestral comum. E aí a ciência foi publicado na Nature. A Rebeca publicou, junto com a equipe de pesquisa dela, usando DNA mitocondrial. O que é esse DNA mitocondrial? Ele só é passado de mãe para filho. Então, de mãe para filho, você vai voltando a árvore genealógica até chegar no casal original. E chegaram que o casal original, ó, está aqui, ó.
E o mapa está invertido aqui, mas aqui é a África, ó. E aqui é o Oriente Médio. A região da Mesopotâmia, nordeste da África, ou Ásia Oriental. Sabe que lugar que é esse aqui? Quando você lê Gênesis, que fala desse paraíso que estava entre os 4 rios, o lugar chama Éden, e o lugar tinha um jardim, então é Jardim do Éden. Teve mais publicações mostrando que todos nós viemos de um casal original que viveu na Ásia Oriental, Adão e... Inclusive os algoritmos, igual você está fazendo cálculo aí, deram início, a data inicial do nascimento de Eva, como 200 mil anos. Agora fizeram os recálculos e aproximaram os cálculos para 6 mil anos. Se Eva vivesse hoje, ela teria 6 mil anos. E mais, depois eu posso falar de Terra jovem, Universo jovem, nada de bilhões de anos e de milhões de anos, não. Depois eu explico isso para vocês. Ciência. Mas Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para ele dominar sobre tudo. A gente é feito assim. Porém, o homem caiu. Então, esse prego é tipo um bebê que nasce. Ele nasce com uma proteção de fábrica. E ele vai entrar em contato com o mundo corrosivo. Mas ele suporta até quantos anos? Porque o homem caiu lá. O diabo entrou na serpente, a serpente enganou, teve consequências. Qual que é a consequência? O caráter do homem corroeu. Agora, criança tem pecado? Jesus disse, deixar vir os meninos, não estorveis, porque deles é o reino. Os discípulos falaram, esse menino está fazendo bagunça, mestre, o senhor está querendo ensinar. Ele falou assim, não, deixa eles. Jesus não ficou bravo com os discípulos, Jesus ficou bravo com os discípulos. Deixa eles, vocês não estão entendendo. Deles é o reino dos céus. Mas eles aguentam até quando? Pelo estatuto da criança e do adolescente, a hora que chega de 12 a 18 anos é a fase da adolescência. Está um artigo disso, tá? No estatuto, no ECA. Então até 12 anos a criança não tem pecado. Normalmente, pode ser um pouco antes, um pouco depois, mas a idade de referência é essa, 12 anos. O problema é que o pecado passou de um homem para todos, e todos pecaram. Então, energia de Gibbs menor que zero. O que significa isso? Essa equação mostra se o processo é espontâneo ou não. Ela, então, analisa as variações de entalpia numa dada temperatura vezes a entropia. Se isso aqui der negativo, o processo é espontâneo. O processo do pecado é espontâneo. Isso aqui vai corroendo até você virar óxido de ferro. Mas você tinha que ser aço. Deus te fez para ser aço. Mas você vai virar um pó. Você vai acabar, porque o pecado é destruidor, ele corrói o homem. Beleza, por um homem entrou o pecado no mundo, ele passou para todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Lá naquele jardim, Adão e Eva conversavam com Deus face a face. Mas aí o que o ser humano vai fazer? Eu não vou dar um jeito de interromper esse processo. Aí vem muita coisa. Eu vou ser uma pessoa moral. A moralidade combate o pecado? Você encontrou uma pessoa 100% moral, sem Deus? Eu nunca vi. Boas obras. Você pode fazer caridade, boas obras, ajudar o próximo, isso é até bom. Mas você consegue combater o pecado que está dentro de você através dessas boas obras? Não. Mas Deus diz na Bíblia que pecador não entra no céu. Que pecado não entra no céu. A filosofia, por mais que você estude psicologia, ciência, isso tudo é tentativa frustrada de interromper esse processo espontâneo que ocorre no nosso íntimo. Então nós levantamos falsos deuses. A humanidade faz isso. Mas vamos lá, nós não somos tão pouco valiosos como um prego. Não tem essa frase escrita na Bíblia, mas nós já escutamos isso demais em igrejas, seja na católica ou na evangélica. Uma alma vale mais que todo o universo. Aí eu fui atrás de algo de aço que vale muito dinheiro. Achei isso aqui, um navio tipo daqueles cruzeiros. Até esses dias o pastor Adão foi num e me falou o valor que é estimado. Isso aqui é uma coisa absurda de cara. Porém, esse casco é de ferro, é de aço.
E o que vai acontecer baseado nesse prego? O que vai acontecer com a sua vida? Oxidar, corroer. Se fizer um furo aqui, para onde isso aqui vai? Para onde que isso aqui vai se isso aqui furar o casco? Hã? Mesmo lugar do Titanic. Como é o lugar do Titanic? É um lugar de alta pressão, porque o Titanic está numa profundidade considerável baixa, mas o oceano tem lugares de menos 11 mil metros ao nível da Terra. 11 mil metros de profundidade. Como que é um lugar desse? É um lugar que não tem luz, é um lugar de alta pressão, de baixa temperatura. Tem vida lá? Basicamente não tem vida. A Bíblia chama isso de inferno. Tá ligado no paralelo? Você nasce protegido até os 12 anos. Se você não tiver a sorte de morrer até lá, porque tem gente que acha triste criança morrer. E a gente sente mesmo muito mal-estar quando a gente perde um ente na família, que é criança. Porém, qual que é a vantagem? Está no céu. Entendeu? Está no céu. Criança, Jesus que disse, não foi nada menos, nada mais do que Jesus. Deles é o reino. Você tem coragem de combater Jesus? Eu não tenho. Agora, poxa, eu estou com 49. Quando que eu nasci de novo? Com 26. Porque se eu não nasci de novo, eu vou parar lá. Quem não nasce de novo vai parar lá. Então isso é a vida do ser humano. Só que o problema é que a gente tem que andar num lugar corrosivo. O mundo é um lugar fácil de viver ou difícil? Difícil. O apóstolo João diz, no mundo tem o maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo é mau. E como é que são as pessoas que viram esse pozinho de óxido de ferro? Elas são assim, ó, semelhantes ao próprio Satanás. Nossa, essa aqui é uma parte pesada. Homens amantes de si mesmos, só pensa no seu próprio ventre. Você conhece gente assim? Não existe aqui em Janaúba, não tem não, tem? Avarento, materialista. O Deus dele é o dinheiro. Ele não relaciona com pessoas por medo de ter que passar o dinheiro dele para outra pessoa. Nem casa. Fica solteiro a vida inteira. Porque toda pessoa que aproxima dele é um potencial para extorcer. Extorquir. Desculpa. Extorquir. Blasfemo. Desobediente a pai e mãe. Os meninos são rebeldes? Quem já deu aula em 6º, 7º ano, que é a hora que faz a transição da idade da inocência para a idade da razão? O bicho pega dentro da sala. Graças a Deus eu nunca fui lá, mas os professores que eu tenho contato aí, que eu vejo aí, tá tudo no psicólogo e no psiquiatra, porque não aguenta nem olhar para a sala de aula, porque os meninos viram terror. Por quê? Porque o pecado nasce no coração deles nessa época. Então eles já começam a fazer atrocidade. Desobediente a pai e mãe. Ingrato. Tudo que faz está ruim. Pode? Vou te falar uma coisa. Eu vou me conter aqui para não abrir mais. Profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, mente a todo custo. Estelionato na política, na religião. Não é só na política que tem, não. Tem na religião também. Tem gente falsa dentro da religião que usa a religião para ganhar dinheiro. Está aqui, ó. Tá incontinente, cruel, sem amor para com os bons, traidor. A lista é grande, obstinado, orgulhoso. Você conhece gente orgulhosa? Aqui na UFVJM não tem. Só nas outras universidades. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso é o próprio Satanás. Ou seja, Satanás está lá no fundo. Olha aqui, ó. Quem já viu falar do Leviatã? Esse Leviatã é um dragão cuspidor de fogo, marítimo. Jó escreve dele muito bem sobre ele. No mundo físico isso existiu e foi extinto, mas no mundo espiritual ele está lá. Quando você vê dragão, serpente, isso é símbolo de Satanás. Ele mora lá no abismo. E é um processo espontâneo, como a pilha, ΔG menor que 0. Qual então a chance? Nossa, se isso é espontâneo, isso vai degradar. O que fez Jesus por nós? O que fez Deus por nós? É isso aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Ananda do céu. Presta atenção nisso aqui. O prego 4 corroeu. Cobre não é capaz de proteger a nossa vida, que é o aço.
Estanho não é capaz de proteger a nossa vida, que é o aço. Está vendo mancha azul? Sítio católico, sítio anódico. Isso aqui são os falsos deuses. Eu vou ser uma pessoa moral pela minha própria bondade, eu vou vencer. Vai nada, vai para o inferno. Não, eu vou confiar em seres que não sejam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Idolatria. Vou vencer. Vai não, vai para o inferno. Não, eu vou estudar e vou ser tão intelectual que eu vou saber sobre tudo em o universo e pela minha sabedoria eu vou voltar para o céu. Vai não, vai para o inferno. Não, eu vou estudar a mente humana igual Freud estudou e vou saber todos os mistérios das emoções e eu vou conseguir ir para um lugar melhor. Vai não, falsos deuses. Inclusive algumas dessas personalidades aí que eu citei, igual essa última, foi abusado e tinha problemas de ordem moral, sendo um gênio na parte intelectual. E tantos outros. Você quer pegar esquema de corrupção? Você acha que quem roubou o Brasil no Mensalão e no Petrolão foi gente que tem que ir baixo ou que tem que ir alto? Altamente educados, nos melhores colégios. Mas eram o que na verdade? Ladrões. A educação resolve o problema? Não, vai para o inferno. Então quem que resolve o problema? O Zinco. E por que o Zinco resolve o problema? Porque Deus quis salvar a humanidade. E o que Deus fez? Isaías 6,8, Deus tem uma reunião com Ele mesmo. Quem que é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a reunião entre os três. E Ele explica, dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está vendo porque eu estou falando que é Trindade? Quem há de ir por nós? Ou seja, resolver esse problema. E aí, numa hermenêutica, é Jesus que diz assim, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Numa ótica natural, era Isaías querendo ser purificado com os seus lábios para ir pregar a palavra de Deus. Mas numa ótica espiritual, era Jesus dizendo ao Espírito Santo e ao Pai, eu vou encarnar, eu vou ir por nós. E Jesus veio. E Jesus veio para quê? Para ensinar pedagogicamente sobre a salvação. Ele veio para mostrar as coisas do céu. E ele fazia com paralelo com as coisas da terra. Por isso que você vai achar lá a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Qual mais? A parábola do rico e do Lázaro, que talvez nem seja parábola, talvez seja fato, porque Lázaro está lá nominal. Quem mais parábola? Das 10 virgens, qual mais? Da dracma perdida, qual mais, Ananda? Mostra seu conhecimento bíblico aí, Ananda. Mais parábola de Jesus. Dos 10 talentos. E ó, tanto de parábola. Quantos anos que Jesus faz? Faz quantos anos que Jesus ensinou isso? Mais de 2000. A gente entende até hoje? Entende. Mas a gente não consegue entender o significado? E a gente não chora, e quando a gente vai ler, a gente fala, meu Deus, eu sou, nessa parábola aqui, eu estou desse jeito, eu preciso consertar minha vida, olha só. O filho pródigo que volta para casa, às vezes você está na trajetória da sua fé, que você se desvia do caminho certo, e vai querer viver no mundo aí que jaz o maligno, e aí você lê a parábola do filho pródigo, e você fala, nossa, eu não vou chegar nesse ponto não, vou voltar logo para a casa do meu pai, que é o quê? Agora, por que só o zinco consegue se sacrificar no lugar do aço? Aqui, ó, potencial de oxidação. Então, o cobre e o estanho são falsos deuses, mas o zinco faz um paralelo com Jesus. Porque Jesus veio para quê? Para ensinar o caminho, para dar o exemplo, para mostrar que ele era Deus encarnado e depois para morrer no nosso lugar. E aí, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus sacrificou. O que está acontecendo com o zinco ali? O zinco está se sacrificando. No lugar de quem? Do ferro. Porque o potencial de oxidação do ferro é mais 0,44. Para sacrificar no lugar do ferro tem que ter um potencial de oxidação maior. E do cobre é menos 0,34. E do estanho é mais 0,14. O único que é maior aqui é do zinco, mais 0,76. Você está entendendo? Porque não adianta
você confiar em ninguém, nas boas obras, nos exemplos, nada disso. Em pessoas bondosas. São só exemplos, mas não podem salvar. E esses homens que a gente lê na Bíblia, quantos mártires tiveram? Eles poderiam salvar? Se salvar? E salvar a nós? Já estou terminando, mas veja bem. Abraão ia sacrificar quem? Isaac. Isaac faz o papel de Jesus. Deus mandou Abraão parar, por quê? Porque Isaac, por mais que ele foi uma bênção, ele era um homem pecador. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nasceu de homem e de mulher é pecador, não tem chance. Está lá no DNA. Mas Jesus não. Jesus é santo, sem pecado. E mesmo assim ele entregou no nosso lugar. Sendo nós pecadores, ele morreu por nós. Ele se fez pecado. Ele se fez maldição no nosso lugar. Então, na vida real, só tem um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus na forma de homem. E isso é uma barra de zinco num casco de um grande navio, na vida real. O que acontece aqui? Quando você tem um meio eletrolítico, a água do mar é terrível. Ninguém compra carro de litoral. Está corroendo. Olha só, ao invés do ferro perder seus elétrons e fazer um buraco no casco, é o zinco que perde seus elétrons. Então passa zinco 2+ para a água, os elétrons ficam retidos e o ferro fica lá sem problema. Então o zinco oxida no lugar do ferro, se sacrifica e essa barrinha vai sendo consumida. Significa que Jesus derramou todo o seu sangue por nós naquela cruz. Ele se sacrificou completamente por nós naquela cruz. Para quê? Para que a nossa vida, que é comparada a esse navio de luxo, ande nesse oceano de maldade sem sofrer o dano. É profundo ou não? Ainda não acabou não, porque quando o zinco vai no lugar, ele encontra o hidróxido, os íons hidróxido e forma hidróxido de zinco, que é um precipitado branco. E a Bíblia fala que nós, quando aceitamos esse sacrifício de Jesus, temos uma roupa espiritual que ela é branquinha, mais alvo do que a neve. E está até escrito, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, qualquer pecado Jesus pode apagar. Ninguém amou como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus foi o extremo do amor, se entregando, se sacrificando por nós. É válido que somente esse amor tem propriedade para nos tirar das trevas da corrosão e nos transportar para a luz da perfeição. Foi com esses tons que eu encerrei aquela aula e depois fui comparar o ensino tradicional com o ensino analógico usando a Bíblia e nós tivemos mais desempenho, 78,8, porque isso aqui já é uma matéria difícil para explicar para os alunos, mas eles compreenderam melhor quando eu fiz um paralelo com a Bíblia, tá? Então teve um rendimento melhor. E tem pesquisadores aí da área de educação que falam que o conhecimento do professor e a vida do professor, ela também deve ser levada em consideração na hora de ensinar. Agora eu quero só fazer um paralelo aqui. Você já foi em cursinho? Assistiu aula em cursinho? Aprendeu química, física e matemática com algumas músicas? Como é que eram as piadinhas? Eram pornográficas? Não está assim hoje não, porque na minha época era terrível, era só coisa perniciosa, só maldade para fazer decorar os elementos da tabela periódica. Eu nem tenho coragem de repetir aqui, mas eu não fui formado num ambiente assim. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu fui regenerado aos 26 anos. E o Espírito Santo anda santificando a minha vida pela misericórdia dele, então eu só posso enxergar coisas do céu, eu não enxergo mais coisas do inferno. Então, quando eu vou ensinar para os meus alunos usando a Bíblia, é porque isso está dentro de mim. Profano não, é melhor a pureza. Carne não, é melhor o espírito. Então é isso. Ciência não pode ter preconceito. Religião, poesia, política. A escola não é uma instituição meramente burocrática. Ela é um lugar de modificação intelectual e pessoal.
Agora foi Paulo Freire que falou, a educação é um ato de amor e por isso é um ato de coragem. Vocês acham que todo mundo recebeu isso bem? Em Ouro Preto? Não. Eu recebi muitos feedbacks, mais de 20 ou 30 feedbacks positivos, mas eu recebi muitas críticas também. Ananda, fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, fui ministrar uma palestra em Roma na sua área, Ciências dos Materiais e Química. Passei em 2 concursos, isso é bom, é ciência, está aqui na minha mente, mas pode me levar para o céu? Não. Um lugar melhor do que a universidade é o quê? Igreja. Essa aqui é a minha igreja de origem em Uberlândia. Nós somos 2.000 membros e esse é o meu pastor. Tem 3 cursos superiores, mas tem todos os dons espirituais. Eu fui formado através do Espírito Santo, usando a vida dele na escola bíblica dominical. Esse aqui é o meu amigo pastor Isaac, que a empresa dele, BioWord, ela tem um lema espiritual e um lema natural. No mundo natural, ele produz bioinsumos para controlar praga, um faturamento de mais de 50 milhões por ano, hoje já mais de 250 funcionários. Mas no mundo espiritual, ele é o pastor dessa igreja e eu pude estar lá com ele durante muitos anos. A sede onde eu estou, o irmão Ricardo aqui é da Assembleia de Deus, né? Hoje eu sou membro e frequento a Assembleia de Deus, ministério aqui do pastor Jonas Soares, o presidente, pastor Enoque. Mas já estive em muitas igrejas tradicionais, inclusive esse livro foi... O livro precisa ser lançado. O lançamento dele foi na igreja presbiteriana. Tenho um carinho muito grande pelo pastor Vandinho. Aqui é a primeira igreja batista em Itumbiara, outra igreja tradicional, né? Essas aqui são pentecostais, essa aqui é tradicional, que ajudou muito com a minha formação enquanto estive em Itumbiara. Tem 5 capítulos desse livro que foram coisas que eu vivi em Itumbiara. Então, não é só ciência, também precisa de fé. E a fé conversa com a ciência. São complementares. A Jesus toda glória, toda honra, todo louvor. Ele é poderoso. Deus abençoe vocês com muita ciência, mas também com muita fé. E a vocês também que estão aí nos acompanhando pelo canal, um grande abraço. Valeu! Né, Daniel? Você já foi parar na Cova dos Leões ou não? Rapaz,